Então, acho que a primeira coisa que ninguém me contou e que eu falo é: esteja preparado para viver um pouco essa, eu vou chamar de solitude, então, né? Para viver um pouco essa solitude, você também acaba se descobrindo mais, mas você não necessariamente vai ter essa rede de apoio tão fácil. Você precisa construí-la e ela vem com longo prazo. Então fui sentindo menos solidão conforme eu ia virando um general manager um pouco mais experiente, mas ela sempre está lá. Então eu acho que uma coisa que ajuda muito, qualquer pessoa que eu puder dar uma dica de o que vai te ajudar quando você ocupar uma posição acima. Esse olhar para o consumidor de forma empática não é o que eu acho que ele quer, mas o que ele quer. Eu acho que isso ajuda muito. Então, sempre que eu me senti inseguro, e isso acontece até hoje, sempre que eu me sinto inseguro, para onde eu volto? Para o consumidor. Eu sou, de fato, uma pessoa que tem a fama de ser gentil, mas tem momentos que a gentileza não basta. O que eu acho que é muito importante é que exista confiança de que naquele momento que eu estou sendo duro é sobre o momento, naquele momento que eu estou sendo duro é sobre aquele fato e terminou o momento, e quando eu falo dureza, não é desrespeito, não é elevar o tom, não é pessoal. Então eu acho que quando a pessoa tem essa confiança, eu faço questão de criar essa confiança com o meu time, principalmente de pessoas que estão reportando direto para mim, de que se eu estou sendo duro naquela hora, depois passa e sem neurose, a gente precisa resolver o problema. A dureza é no problema, a dureza é no assunto, não é na pessoa. Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94 m. Vambora? Hoje eu tenho o prazer de receber um líder que transformou a arte de escutar o consumidor em crescimento consistente ao longo de mais de 20 anos de carreira. Ele é formado em administração pelo Mackenzie, construiu uma trajetória transitando entre setores completamente diferentes. Ele começou na P&G com escovas de dente e fraldas, passou por ovo maltine e chá na British Foods, comandou marcas icônicas como Jontex e Lufthansa na Rect, liderou o mercado óptico na Essilor, chegando a General Manager e há quase um ano está à frente da New Era no Brasil, marca centenária de streetwear e cultura urbana com mais de 100 lojas no país. Seu desafio atual é ambicioso, criar uma cultura de boné no Brasil, transformando um acessório funcional em uma expressão de identidade. Exatamente como já acontece nos Estados Unidos e no México, onde 80% das pessoas nos estádios usam um boné combinando com o look. Agora, o que seu currículo não conta é que ele nunca foi um bom jogador de futebol, mas descobriu muito cedo que a única forma de se conectar com o pai corintiano fanático era entendendo tudo sobre o time, e foi essa busca por conexão através do esporte que moldou sua filosofia de que esporte não é sobre performance atlética, é sobre unir pessoas. Guilherme Nogueira, que honra ter você aqui no Lugar de Potência. Obrigado, Vaza. Uma honra é esse resumo que você fez. Obrigadão aí pelo convite. E Gui, começando pelo começo, como você sabe que eu gosto, aonde a Segon te entregou? Me conta sobre tuas origens, tua família. Bom, me entregou aqui em São Paulo, então sou paulistano, não sei se da gema, mas sou paulistano. Nasci em 82, estou com 43 anos, nasci na Vila Mariana e família grande, 7 irmãos no total. Então eu era o finalzinho, eu e minha irmã gêmea, sou irmão gêmeo também. Então também isso foi aprendendo a viver em comunidade. 7 irmãos, a família sempre cheia, a casa sempre cheia. Então isso também moldou bastante. Perdi cedo minha mãe, com 12 anos. Acho que isso também me ajudou, me moldou, me ajudou a entender um pouquinho responsabilidade, me fez olhar para mim. Autoconhecimento é uma coisa que eu sempre falo quando eu converso, que é muito importante, especialmente no mundo corporativo, né, que a gente tem as pressões do dia a dia, a gente tem que se relacionar com pessoas muito diferentes da gente. Então, você se conhecer teus gatilhos, o que você gosta, o que você não gosta, o que você é bom, o que você não é. Foi um ponto aí que eu acho que o falecimento da minha mãe ajudou muito a buscar o meu eu. Depois vivi a adolescência, etc. E aí comecei carreira aprendendo um pouquinho em ADM primeiro, fazendo estágio em um monte de áreas diferentes. E aí começando a minha carreira, que você já contou um pouquinho aqui. E Gui, você começou falando da sua mãe, me conta do teu pai, apaixonado pelo Corinthians, essa relação de vocês com o futebol dentro de casa. Exatamente, então eu era pequeno,
E meu pai só falava de futebol. Ele já é falecido também, eu estava com 30 anos quando ele faleceu, mas apaixonadíssimo por futebol. Então era jogo de botão em casa, era assistir o jogo do Corinthians pela televisão, era ir para o estádio para a gente acompanhar um pouquinho. Então isso sempre foi presente na minha vida. E como eu te falei, não sabia jogar futebol, nunca soube, nunca tentei, mas... Estava sempre com o jornal na mão para ler sobre o Corinthians, para ler sobre outros times, porque ele falava sobre tudo. Então aí veio um pouquinho dessa ideia de o futebol ele une. Eu sempre falo, você chegou num lugar que você está meio sem assunto, fala de futebol, putz, e o Brasileirão e a Libertadores, sempre vai descobrir um flamenguista, um palmeirense, um São Paulino, um corintiano, e não importa o time, você consegue criar essa conexão. Então isso desde cedo. Entendi que falar sobre esporte já traz uma identificação entre as pessoas. E isso eu sempre fiz, mesmo sem saber jogar futebol. Interessante, Gui. Antes de falar da ferramenta de conexão, acho que tem um passo antes desse interesse pela conexão. Me conta um pouquinho mais dessa busca por conexão que você descobriu através do esporte e como isso foi te moldando. Eu acho que a busca pela conexão veio muito dessa falta de conexão com meu pai, porque eu via que a única forma... Uma criança não necessariamente vai querer falar do Corinthians quando ela não sabe jogar bem futebol. Mas eu comecei a perceber que a forma que eu podia me conectar com ele era através do futebol. Então acho que eu sempre tive o desejo de conexão, isso é uma coisa minha. Como criança, uma coisa intuitiva, e depois como adulto eu entendi que é a conexão que sustenta qualquer coisa, que sustenta uma relação, que sustenta um projeto. Se a gente fizer um projeto onde as pessoas não estão se conectando, fica difícil, que sustenta a cultura. Se você tiver uma cultura que não tem conexão também, é uma cultura mais frágil. Então, fui descobrindo que a conexão, de fato, era uma ferramenta. Então, ela começou quando eu era criança como uma intuição. Eu queria estar próximo do meu pai, queria estar próximo das pessoas que eu amava, e depois virou uma ferramenta de trabalho. Então, acho que juntando os dois, eu falo que hoje eu busco conexões verdadeiras. Então não é só a conexão. Estamos falando de futebol, eu vou ser o mais verdadeiro possível nessa conexão. Vou falar com uma pessoa do trabalho o mais verdadeiro possível. Então acho que começou a intuição, terminou como ferramenta, e a mistura das duas, essa conexão verdadeira que eu tento ter com as pessoas. E Gui, você começou falando da importância do autoconhecimento. O que você se conhecia até então quando você foi fazer administração no Mackenzie? Quais eram os seus sonhos profissionais naquela época? Eu nunca tive grandes sonhos profissionais, porque eu acho que eu tinha essa consciência que eu estava me descobrindo. Então eu fui, lugar comum, mas muita gente fala, foi fazer administração é porque está em dúvida, mas para mim era literalmente isso, assim, eu não tinha certeza do que eu queria, eu sabia do que eu gostava muito de cinema, mas não me via trabalhando com cinema. Eu dava aula de inglês na época para um gerente de produto da Parmalat, Eduardo. E ele queria entender um pouquinho mais termos em inglês, etc. Então, ia visitar supermercado com ele para ensinar um pouquinho o que era. E aí comecei a olhar um pouquinho para marketing. Adorava conexões, adorava pessoas. Pensava em RH. Então, eu sabia que alguma coisa diferente dentro da administração eu queria fazer, sabia que não era cinema, e fui descobrindo. Então, fui fazer Mackenzie, administração, fui fazer estágio, meu primeiro estágio foi numa editora em produção, depois fui fazer estágio em RH, fiz acho que 1 ano em RH na Marconi, que era Bosch Telecom, depois fui fazer estágio na Mattel, fui fazer em trade marketing, e por último, que foi o último estágio que eu fiz, foi na Gillette, que depois virou P&G, em marketing. Aí me apaixonei pelo marketing, entendi que eu podia misturar algumas paixões minhas, né? Eu sempre adorei matemática, que é uma coisa que ninguém fala de marketing, mas marketing é puro número. Marketing tinha a conexão com o consumidor, então como que eu conseguia entender pessoas diferentes para conseguir conectar aquela marca com aquele consumidor. Então fui descobrindo que o marketing trazia algumas paixões diferentes. Tinha um lado criativo, que era o meu lado de paixão por arte, cinema. Então me identifiquei sem grandes planos. Não imaginaria que seria marketing, mas chegou e juntou um pouquinho dessas 3 números, pessoas, consumidor e criatividade, e deu certo. E aí na P&G tem aquela cultura famosa que eu me lembro, que o consumidor é o chefe, né? O consumidor é the boss, exatamente.
Como é que talvez isso te impactou nos primeiros anos de carreira? O quanto que isso era discurso, era real mesmo no dia a dia? Muito real. Assim, eu fui moldado a colocar o consumidor sempre no centro. E não é colocar no centro num PowerPoint. É colocar no centro se eu tenho uma discussão com o meu chefe e eu consigo provar que o consumidor pensa diferente do meu chefe, o consumidor é o chefe. O consumidor vai ser a decisão tomada, não importa a minha opinião, a opinião do chefe. Importa o que o consumidor está dizendo para a gente. Então, muita pesquisa, e não pesquisa superficial, pesquisa profunda, para entender o que aquele consumidor não está te dizendo. Então, acho que foi uma escola para entender muito além da superfície. Isso foi um ponto super importante de aprendizado na P&G. E de um nível... Eu falo que hoje eu não acredito tanto em hierarquia, porque eu acredito no consumidor. Então, se chega alguém do meu time, pode ser alguém do centro de distribuição, em logística, que está lá pegando caixa, mas de repente teve um insight legal de consumidor, essa pessoa pode discordar à vontade de mim. Então, acho que a P&G foi uma grande escola de consumidor, de profundidade. A P&G é muito profunda. E também de hierarquia. Apesar de como uma empresa corporativa ter os seus níveis hierárquicos, ela me ensinou que se o consumidor está dizendo uma coisa, não importa o nível hierárquico que você tenha. Ele está certo e a gente vai seguir por esse caminho. E aí, Gui, você faz um movimento que você vai para a British Foods como Regional Sales e Marketing Manager, mas numa estrutura muito menor do que o que você tinha. Me conta um pouco mais sobre essa transição e o que você teve que se adaptar. Eu acho que aí eu comecei a perceber que eu tinha um perfil versátil, ou que não que eu tinha um perfil versátil, que eu gostava de me explorar versátil. Então, eu estava numa empresa super estruturada, processos funcionando muito bem, tudo funcionava automaticamente, com muito recurso financeiro, etc. E com marcas muito inspiradoras. Porque quando você é muito jovem, as pessoas ficavam da minha família, os meus amigos. Que orgulho você estar na P&G, você trabalha com Pampers, etc. De repente, fui para uma estrutura que tinha eu e meu chefe. Então, a British Foods é dona de Ovomaltine e Twinings. Twinings, o chá em inglês, e Ovomaltine, o achocolatado. E era eu e meu chefe. Então, não tinha estrutura. Não tinha uma visão de futuro. A British Foods estava quase que entrando no Brasil como subsidiária. Ela estava até então com todos os produtos sendo distribuídos pela Novartis e de repente ela virou uma subsidiária. A gente tinha que achar equipe de vendas, tinha que achar posicionamento de marca. Então, primeira coisa, e que eu levo muito para a minha carreira hoje, eu faço de tudo. Então, a gente eram 2 pessoas. Eu desenvolvi o S&OP junto com o meu chefe, eu desenvolvi a estratégia de marketing, eu desenvolvi junto com ele, aí a gente já começou a ter mais time, a estratégia comercial. Então, se tinha que olhar fluxo de caixa, tinha que olhar o fluxo de caixa eu e meu chefe. Então, a gente começou a olhar um pouco de tudo e até então minha expertise era em marketing. Então, eu percebi que eu gostava de olhar o todo. Talvez tenha sido a primeira chama de eu perceber que talvez eu gostaria em algum momento de ser GM, de olhar para o todo. Então, o que eu tive que me adaptar? Decidir, definir processo, ser corajoso. Eu não tinha uma estrutura para me dar coragem, um estudo profundo do consumidor que me daria tranquilidade de tomar uma decisão. Então, eu precisava ser corajoso e aí começou um pouco mais que a gente fala em inglês do gut feeling, mas que é essa intuição que você traz da experiência, que você traz de alguma conversa que você tem com alguém. Então, processo, intuição, que é uma coisa que eu comecei a desenvolver mais, o olhar do todo e olhar para pessoas, porque aí a gente começou a contratar pessoas. Eu era um gerente na época, comecei a contratar analistas, coordenadores para trabalharem comigo. Foi minha primeira experiência, de fato, com gestão de pessoas. Então, também comecei, eu sempre conto, eu tinha na época uma gerente júnior e um estagiário. A gerente, eu sempre tive esse perfil de dar liberdade, delegar, não delargar, e fui deixando. E aí, uma vez o estagiário me trouxe o feedback super feliz, que você não fica em cima de tudo, me dá liberdade, mas me desenvolve. E a gerente júnior entendia que aquele, na minha visão, o meu delegar era um delargar. Ela queria que eu estivesse mais próximo, ela queria que eu estivesse direcionando mais. E aí eu entendi que, de fato, é muito individual.
gestão, porque eu tinha um estagiário que era pouco experiente, mas que eu tinha lido ele bem, que ele gostava de liberdade, ao mesmo tempo que eu tinha uma gerente júnior muito boa, muito potencial, muito mais experiente que o estagiário e que queria que eu tivesse mais próximo. Então, foi aí que eu também me toquei e falei, realmente, cada gestão é diferente. Mas falando em descoberta e intuição, você estava construindo uma carreira sólida em meios de consumo. E em 2011 você decide parar tudo, 3 anos, trabalhar numa ONG. O que aconteceu que te levou a apertar um botão de pausa ou de mudança de rota naquele momento? Eu tive uma carreira dos 20 aos 30 muito rápida. Rápida em relação a crescimento, né? Então, eu estava com 30 anos, estava como grouper de uma empresa que era British Foods, que eu adorava a empresa, me dava liberdade, estava tudo, do ponto de vista da parte externa, estava tudo muito bom. E mesmo assim, eu era muito tenso, eu ficava muito preocupado, eu dormia mal. E aí foi a hora que eu falei, foram 2 coisas, né? Essa que eu vou contar agora é a parte profissional. E tinha uma questão pessoal também. Então, da parte profissional, eu falava, tá tudo certo, eu tenho um emprego bom, eu gosto do meu chefe, eu gosto da empresa, os desafios são legais e eu não estou feliz. Então, neste ponto, eu falei, eu preciso dar uma pausa, experimentar coisas novas, para entender um pouquinho o que está acontecendo. E tinha uma questão pessoal, meu pai estava com Alzheimer e estava, de fato, já num estado avançado de Alzheimer. Então eu entendi que também queria ficar mais próximo dele, da esposa dele, minha madrasta, para poder entender um pouquinho melhor, para poder ajudar um pouquinho mais, porque eu sentia que eu não estava, de fato, lá. Então foram esses 2 fatores que me fizeram decidir. E aí, eu lembro, eu decidi sem saber que eu ia ser diretor de ONG, mas eu queria estudar alguma coisa diferente. Então, fui estudar cinema na FAP e fui estudar letras na USP, coisas parecidas, porque são arte, mas em formatos muito diferentes. E aí, no meio dessa jornada, junto também da minha madrasta, do meu pai, fui virar diretor de ONG, uma ONG que fica no Bom Retiro, que chama TENIAD, que é a ONG que faz o Bom Prato. E aí fui viver um pouco das experiências. Foi muito bom, foram quase 2 anos e meio, então foi um tempo longo. Alguns headhunters até falavam, putz, você está abrindo mão da sua carreira, que foi uma carreira bonita de 10 anos, mas a minha intuição dizia que eu precisava desse tempo. E se você me perguntar para que serviu, né, esses 2 anos e meio? O que de certa forma mudou em você nesses 3 anos? Né? Você voltou para o mercado depois sendo a mesma pessoa ou talvez o que te transformou? Eu me descobri. Acho que o primeiro ponto eu falo muito de autoconhecimento, né? Eu precisei, não que todo mundo precise tirar um sabático para se descobrir, mas eu comecei a carreira muito cedo, comecei estágio muito cedo, comecei a dar aula de inglês muito cedo, então acho que faltou um tempo de maturidade, um tempo de respiro para eu me descobrir. Então eu descobri os meus pontos fortes, porque eu não conseguia parar para refletir durante esses 10 anos iniciais de carreira, descobri meus pontos fracos, descobri o que eu gostava, descobri que eu gostava do mundo corporativo, descobri que eu gostava de influenciar ambiente, descobri o que eu não gostava. Então, eu fui descobrindo o Guilherme, que não teve tempo de descobrir, porque ele foi quase num piloto automático durante 10 anos, entre P&G e British Foods, carreira muito boa, mas quase eu vou exagerar no termo, quase um robô. Que ia fazendo, mas não estava se escutando. Então, voltei completamente diferente, porque eu me escutei, e aprendi, primeiro, que eu não poderia me escutar só em sabáticos. Então, hoje eu tenho meus momentos durante o dia, não é durante o final de semana só. Durante o dia que eu me permito a pausa, preciso parar um pouquinho, se está com um problema muito forte, e pensar em outra coisa completamente diferente, para daí voltar para o problema com uma visão mais limpa. Descobri que eu adoro influenciar ambiente, então eu sou um cara originalmente tímido, mas que descobri que eu adoro, por exemplo, num ambiente de pressão, fazer uma brincadeira, tirar um pouco da tensão, tirar a hierarquia e descobrir meus gatilhos, aquilo que me deixava muito tenso, aquilo que me deixava muito preocupado, e fui conversando com o meu time, eu faço isso até hoje. Evita, por exemplo, me pegar de surpresa, porque isso é um gatilho que me deixa nervoso. Me avisa com antecedência se tem algum problema que você está prevendo, que aí eu vou ficar menos preocupado e eu vou construir junto, eu vou botar a mão na massa e vou achar o espaço. Então, voltei completamente diferente, porque era uma máquina e virei uma máquina que se escuta. Mas nessa volta, Gui, eu tenho a sensação que teve muita descoberta também, porque você volta em 2014
General Mills, Colgate e Rect, 3 empresas em praticamente 3 anos. Exatamente. Me conta um pouco mais. Inquietação, oportunidades, você estava buscando algo específico? Como que você lê esse momento? Eu acho, você falou, acho que as coisas realmente que aconteceram. Tinha inquietação, porque eu voltei para o mercado, eu era grouper, quando eu estava na British Foods e voltei para a General Mills como um gerente sênior. Então tinha um pouco de inquietação para eu voltar pelo menos para o mesmo lugar que eu estava e achar uma cultura que eu pudesse trabalhar dentro daquilo que eu tinha descoberto durante o sabático. Então, General Mills, uma cultura super bacana, mas que na época estava vivendo entre a aquisição da Yoki. Então estava vivendo ainda um período de cultura. Eu diria que se fosse hoje, eu me apaixonei por cultura. Se fosse hoje, acho que eu seria a pessoa mais feliz naquele momento, vivendo essa transição de culturas entre Yoki, uma empresa brasileira, e General Mills. Então decidi sair para buscar um outro desafio e uma outra oportunidade. Depois fui para Colgate, que aí de fato eu falei, caramba, eu amo o mundo corporativo, eu adorei a Colgate, ela me dava muita liberdade, apesar da Colgate trazer muita coisa pronta de fora, eu trabalhava com sabonete, com Protex, que era uma marca basicamente brasileira. Então, descobri esse prazer que eu tinha na autonomia, na liberdade, no trabalho autoral, de buscar uma coisa que tivesse o autoral, quando eu digo que tivesse a cara do consumidor, e sair da Colgate nessa inquietação por posição. Então isso tem quase 10 anos, ainda um nível de maturidade diferente. E cheguei na Rect, que me oferecia essa liberdade, essa autonomia, esse desafio, essa pressão positiva, numa posição de grouper. E foi a primeira vez que eu virei diretor. Então fiquei 3 anos na Rect, fiquei mais ou menos 1 ano como grouper, e aí depois já assumi diretoria das marcas de saúde da Rect. Então trabalhei com Luftal, trabalhei com Naldecon, Strepsils, que estava lançando na época, e consegui. A Rect tem eu falo isso em público, ela tem às vezes uma fama errada de mercado de que é muito tensa, é muito difícil trabalhar na Rect, e eu adorei trabalhar na Rect. Então consegui criar as parcerias corretas, eu percebi que eu podia influenciar o ambiente. Então com o meu parceiro de vendas, a gente entrava em confronto, vou chamar, em confronto positivo o tempo todo, mas a gente terminava, se tinha algum ponto de ruído, a gente se acertava no bastidor, descobri como trabalhar na confiança, porque eu acho que confiança se constrói com confronto. Se você não confronta, você nunca sabe de fato se existe essa confiança. Então, foi uma escola para mim de criação de confiança através do confronto, e não entenda que o confronto é brigar, falar em tom desrespeitoso, desrespeitar o teu colega. Confronto, falar, discordo do que você está trazendo, porque eu acho que é isso, o que você acha? E aí fica essa troca rica, e aí você descobre que de fato um confia no outro e que você pode falar o que for preciso. A iFood Benefícios vale para o seu time, para sua empresa, e é aceito em qualquer lugar. Aceita que vale mais e contrate já. E novamente você estava consolidado em bens de consumo e faz uma mudança, vai para a Essilor, na Essilor Luxottica. A minha pergunta é, você já estava vislumbrando a cadeira de número 1? Já foi parte da negociação do processo? Foi um aprendizado nesse caminho do crescimento corporativo? Não foi negociado, mas eu já tinha na cabeça que eu queria assumir o todo. Então, na Rect, por exemplo, eu lembro de um caso que eu estava me metendo muito em vendas, e o meu parceiro, isso no começo da relação, falou, vou começar a criticar também a mídia, vou começar a criticar. Falei, critica, porque eu gostaria muito de ouvir teu ponto e gostaria muito de criticar também, se um checkout, eu acho que está no lugar errado, etc. Então, a Rect me trouxe essa chama real de que eu queria vislumbrar uma posição de General Manager. E entendi quando veio a proposta da Essilor Luxottica, veio uma proposta, na época era só Essilor, ainda não estavam juntas, era uma proposta de diretoria de marketing, mas também tinha uma cadeira de trade marketing, tanto categoria quanto canal. E aí falei, caramba, acho que já é um avanço, e aí talvez venha a intuição mesmo, de que poderia ser uma empresa que me daria essa chance de ocupar minha primeira cadeira como presidente. E aí me fala dessa transição para General Manager, de líder de marketing para liderar o negócio inteiro. O que ninguém te contou sobre o seu número 1? Acho que primeiro a solidão do número 1 é real. Você precisa buscar formas de se conectar. A gente começou o papo falando de conexão, né? E quando você é o número 1 é mais difícil,
você se conectar, porque as pessoas têm mais medo de se expor com você, elas têm mais medo de falar a verdade, às vezes, de uma notícia ruim. Então, a conexão ela é mais difícil e, por isso, a solidão do número 1 ela é mais real. Então, acho que isso ninguém me contou. Ser o general manager, você se sente mais solitário. Porque quando você é um diretor, você é um vice-presidente, você tem pares para trocar. Nossa, o que você acha disso? Estou insatisfeito com isso. Quando você é um general manager, claro que você tem pares, né? General managers de outros países ou de outras categorias, mas você é mais distante. Não está lá do seu lado, tocando o dia a dia. Então, acho que a primeira coisa que ninguém me contou e que eu falo é: esteja preparado para viver um pouco essa, eu vou chamar de solitude, então, né? Para viver um pouco essa solitude, você também acaba se descobrindo mais, mas você não necessariamente vai ter essa rede de apoio tão fácil. Você precisa construí-la e ela vem com longo prazo. Então, fui sentindo menos solidão conforme eu ia virando um general manager um pouco mais experiente, mas ela sempre está lá. É uma coisa que a gente tem que ter essa consciência. As conexões, como eu falei, ficam mais difíceis. A pressão muda, porque eu sempre tive o foco em resultado. Mas é muito diferente quando você tem um foco em resultado como diretor de marketing, como gerente de vendas, que são cargos que eu ocupei, mas que você tem o teu chefe no mesmo país para trocar um pouco, falar, putz, preciso de ajuda aqui, o que a gente faz ali? Quando você é o número 1, você pode pedir ajuda, obviamente. Você conversa com um colega de outra categoria, você conversa com o teu chefe. Meu chefe, no caso, nas duas empresas, era sempre o presidente América Latina, mas é o teu país. Então, é um pouco mais diferente. Você não consegue ter essa tranquilidade toda de ficar dividindo o tempo todo. Então, isso eu acho que você acaba intuitivamente achando formas. E eu penso um pouquinho na minha carreira, né, nos meus 20 e poucos anos de carreira, eu falo, caramba, lá no começo eu precisava muito das pessoas perto de mim, precisava muito de validação, de aprovação. Então, eu acho que uma coisa que ajuda muito, qualquer pessoa que eu puder dar uma dica de o que vai te ajudar quando você ocupar uma posição acima. No caso de áreas comerciais, mas eu diria que talvez quase que qualquer área, esse olhar para o consumidor de forma empática, não é o que eu acho que ele quer, mas o que ele quer, eu acho que isso ajuda muito. Então, sempre que eu me senti inseguro, e isso acontece até hoje, sempre que eu me sinto inseguro, para onde eu volto? Para o consumidor. Então, eu vou para a loja, para falar com as pessoas que estão muito conectadas com o consumidor. Então, as pessoas de campo, o tempo todo eu estou lá escutando. Eu vou para a loja para virar um vendedor, ficar na loja lá quietinho, acompanhar a venda, né? O consumidor chegando e o vendedor, ou às vezes até eu vendendo, para eu ver as dificuldades do vendedor e as dúvidas do consumidor. E isso me completa na segurança. Porque eu sei, putz, o caminho que a gente estava seguindo não estava certo. Ou estava errado. Mas nesse aspecto, olha só que interessante. Você vem de novo uma carreira que você vai se consolidando, você cresce, chega número 1. E aí você decide para a New Era, que diferente talvez das outras categorias, aqui o desafio é formar consumidores. Exatamente. Me conta um pouquinho mais o que te atraiu, como é que foram essas conversas iniciais? Eu acho que aqui a palavra principal é legado. Então, eu estava numa Essilor Luxótica, que é uma empresa super bacana, grande já no Brasil, com marcas super consolidadas e com costume muito consolidado. Apesar de também ter uma oportunidade de criação de costume, de usar óculos, usar lente, você fica presbítera quando você tem 40 e pouquinhos anos, e as pessoas vão deixando isso para os 50 anos, eu entendi que na New Era eu podia deixar um legado maior, pensando muito além da empresa, mas como cultura para o consumidor. Então, as conversas com o meu chefe foram muito em cima de legado. Você está saindo de uma empresa muito consolidada e grande no Brasil para uma empresa que não está consolidada no Brasil ainda, apesar da marca ser muito forte no seu nicho, e que você precisa consolidar e criar cultura. Então, legado foi o ponto. Eu entendo hoje que na New Era eu posso deixar um legado na cultura da empresa. A empresa ela estava ainda com uma cultura de distribuidor. Então, ela era distribuída por um terceiro até 2018, mais ou menos. Até 2024, continuou um pouquinho com esse formato de distribuidor, sem olhar muito para a marca, etc. E aí eu entro para olhar para a marca,
para olhar para a cultura da empresa. Ontem foi até a festa de final de ano e é um bom reflexo do que em 9 meses eu fui construindo de cultura. É um olhar de cultura do consumidor. Como que o consumidor hoje pega o boné e ele fala, eu vou usar o boné para ir para a praia porque tem sol. Eu vou usar o boné porque meu cabelo está bagunçado, porque eu quero disfarçar meu cabelo. É muito funcional o uso do boné hoje. Qual que é o meu desafio no Brasil? E aí, obsessão pelo consumidor em primeiro lugar. Entender como que as pessoas podem começar a usar o boné como item de moda. Então, eu estou hoje, por exemplo, com um tênis que tem a cor, não dá para ver pela câmera, mas tem a cor dessa aba do boné. E você vê muito isso, né? O Brasil já tem uma cultura de sneakers, que é a cultura de tênis. Então as pessoas colecionam tênis, elas não ficam tranquilas de usar o mesmo tênis todo dia. Eu vou para academia e eu uso um tênis diferente, eu vou para uma festa, eu uso um tênis diferente. Então eu faço sempre o paralelo com a cultura de sneaker, a cultura de tênis. Como que o boné pode ser intencionalmente usado para virar uma parte do seu look. Então, hoje eu vou usar um boné nessa cor que combina com aquela outra cor. Então, isso é parte da obsessão que a gente tem hoje na New Era, de transformando isso. É muito legal. Você vai para o México, você vai para um shopping, e você vê uma mulher super elegante de boné. Você vê um homem de terno e gravata usando boné. Você vai num estádio, como você falou no começo, 80% do estádio não é a camisa do time. Claro que também tem a camisa do time, mas é o boné do time. Então, o boné conta história e essa história é o que a gente quer desenvolver aqui no consumidor brasileiro. É a história do teu look, é a história do time que você gosta, é a história do quê? Mas nessa dinâmica, eu acho interessante você comentando, puxa, o brasileiro troca de camiseta todo dia na academia, mas usa o mesmo boné. Exatamente. Como é que você quebra esse hábito? Eu acho que a primeira coisa eu acho que são duas coisas. Tem o funcional e tem o fashion. Então, a primeira coisa que você tem que convencer é pelo funcional, porque é quando você vai buscar esse consumidor. Se você está trocando de camiseta todo dia, não é só pela moda, é porque é funcional. Você vai suar na academia e precisa colocar aquela roupa para lavar. O boné você não lava. Você pode limpar um boné, mas você está suando o tempo todo na academia e vai usar ele por 5 dias da semana. Será que isso é a forma mais higiênica? Será que é a melhor forma de você usar o boné? Então, a primeira coisa que você vai conseguir pegar o consumidor é pelo funcional. E aí, depois, mesma coisa. Você não vai com um look super legal que você combina a tua camiseta com o teu tênis, tanto homem quanto mulher. Você vê uns looks super legais na academia. O tênis azul com um look feminino em tons verde, azul. Então, você tem jeitos de fazer esse fashion. Então, primeira coisa é higiene. Segunda coisa é qual que é o melhor look. O boné pode ajudar. De repente, você vai num dia com um look todo preto, mas o boné mais colorido. Então, a gente está começando a trabalhar isso de formas diferentes para primeiro trazer o awareness de que o boné não é um item que você pode usar todo dia. E segundo, começar a mostrar um pouquinho essa parte mais profunda, que é a parte mais de moda. Tem um lado interessante também, Gui, que você trouxe sobre o fashion, que o consumidor hoje ele não é mais regional, ele é global. Perfeito. E me conta um pouquinho mais o que mudou, porque eu me lembro que há 10 anos, basicamente, era tropicalizar tudo. Exatamente. E hoje eu vejo você falando de trazer um produto global direto. Saiu lá fora, pô, preciso estar com esse produto aqui. Me conta um pouquinho mais como é que você enxerga. O que eu estou usando aqui é um produto global, é o Kansas Chief da NFL, que está crescendo muito no Brasil, e é um produto que foi desenvolvido global, feito fora do país. Então, hoje, como você falou, o consumidor está no Instagram, vendo alguém que gosta, pode ser um influenciador, uma celebridade, o que for, usando um boné. Caramba, que legal esse boné, tem esse logo do lado, deixa eu descobrir a empresa, é New Era, eu quero usar esse boné. E até então, até o ano passado, 90%, 98% da coleção era desenhada no Brasil, mesmo que usasse elementos internacionais, era desenhada no Brasil. E aí, esse ano, principalmente, a gente inverteu essa lógica. Grande maioria, passando de 80%, é boné que foi desenvolvido fora e que você tem a celebridade, o influenciador de fora usando, e 20% é local. A gente tem boné do Corinthians, tem boné do futebol como um todo, tem boné, a gente está planejando parcerias com marcas brasileiras de moda junto com a New Era. Então vai ficar um 80-20, 80% global. Vi no Instagram,
tem na loja da New Era, tem no nosso parceiro multimarca, tem no site. Então a pessoa sabe que ela tem acesso àquele produto que de fato é importado, mas ela também tem a nossa forma de contar a história do Brasil. Então vai ter o time de futebol com alguma marca local brasileira, vai ter brasilidades, como que a gente pode fazer um boné que conte um pouco da nossa história do Brasil, sem futebol, sem esporte, mas contando um pouco da história. Então isso foi uma mudança grande que a gente fez esse ano. A gente está terminando o ano com alto duplo dígito de crescimento e vem muito por isso, porque o consumidor está encantado com a quantidade de bonés que ele pode ter acesso. Mas tem um outro Patrick puxando para um lado que eu acho muito interessante, porque você está lidando também bastante com geração Z, que muitas vezes é caracterizada por ciclos curtos, tudo muito líquido. Como é que você equilibra isso com produtos icônicos que duram décadas, como o Yankees, por exemplo? Acho que todo mundo conhece o boné do Yankees, né? Eu sou fissurado. E eu escuto muito as pessoas falando, não, porque o Yankees está hypado. O Yankees está hypado há 30 anos. Então, que bom que conseguiu ter um ciclo de hype contínuo. O Yankees, especificamente, só para fazer um parênteses, ele começou a hypar o boné da New Era com Yankees em 96, 97, quando o Spike Lee pediu um boné do Yankees que é azul, a cor do time é azul, ele ia para um evento e pediu um boné do Yankees vermelho. Então imagina que você é palmeirense e você pede um boné do Palmeiras preto, vermelho e branco, que são as cores do Corinthians. Foi quase isso que ele pediu, porque o grande concorrente era o Boston Red Sox, e ele pediu um boné vermelho. Falou com a liga de beisebol na época, com a MLB, e a MLB topou, fez um boné do Yankees vermelho. E aí as pessoas perceberam que era super bonito o boné, estava combinando com o terno vermelho dele, e que o boné era muito além só do Yankees azul e que era muito mais rico do que isso. Então, começou nessa época. E depois eu acho que uma coisa que a gente faz muito para conversar com as gerações, hoje a geração Z, na época, os jovens eram a nossa geração. Sim, a X da época. A X da época, exatamente. Então, primeira coisa, a gente tem por semana coleções novas chegando na loja e nos multimarcas. Toda semana tem uma coleção nova. Toda semana tem coleções super ousadas, tem bonés todos desenhados, com bordados diferentes, etc., que fazem com que as pessoas falem, caramba, deixa eu experimentar. Então, a forma da gente, New Era, ser uma empresa centenária, que fala muito, quando eu vou em shopping para a gente abrir loja, eles sempre falam, vamos colocar aqui na área dos mais jovens, porque tem muito jovem procurando a New Era no shopping. Por que é uma marca centenária que está jovem? Eu acho que é essa constante reinvenção. Toda semana tem um boné novo. São 50 mil itens por coleção a cada 6 meses. Então, tem muita história para contar. E a New Era ela não conta uma história só. A New Era é esporte, a New Era é cultura urbana, a New Era é fashion. Então, eu acho que quando você pergunta como que o Yankee se sustentou por 30 anos, porque a gente nunca fica satisfeito em contar a mesma história, a gente quer contar histórias diferentes, e porque a gente não fica acomodado. Apesar de ser uma empresa muito líder na sua área, ela tem vestuário também, mas a grande prioridade é boné, ela não está confortável e criar 50 mil itens a cada 6 meses mostra que a New Era é incansável e que ela quer continuar nesse hype do Yankees e do LA, que é o Los Angeles Dodgers, para sempre nesse caminho. Ô Gui, mas como é que você ensina um time inteiro a escutar de verdade? Tem método ou cada um desenvolve o seu jeito? Você diz escutar... O cliente. O cliente, o consumidor? O consumidor, não, o mercado. Eu acho que tem método. Então, e não vai... pensa que um time inteiro está preocupado com a meta, está preocupado em fazer as coisas acontecerem, mas de formas muito distintas, por exemplo, do que eu estava acostumado. Então, é método. Primeira coisa é criar rituais que eles possam escutar um consumidor. Então, a gente está colocando agora, por exemplo, de forma obrigatória, uma vez por mês, as pessoas têm que ir para a loja. E não é todo mundo no mesmo dia, porque senão a empresa para. Mas são 30 dias. Se a gente colocar 4 ou 5 pessoas todo dia, então você vai precisar gastar um dia do seu mês para ir para a loja. Você vai para a loja, você escuta o consumidor, e não precisa ser uma loja New Era, pode ser uma loja de um parceiro, pode ser um parceiro como a Kings, pode ser um parceiro como a Artwalk. Você vai lá e pede permissão para acompanhar os atendimentos. Então, primeira coisa é ritual. Você precisa criar um ritual que obrigue as pessoas a fazerem. Segunda coisa é ir treinando a liderança. Eu acho que parte de cima para baixo a sempre perguntar, mas o que o consumidor pensa sobre isso?
Você tem certeza que o consumidor é a tua opinião ou é a opinião de outro consumidor? E aí, quanto mais repertório você tem, melhor você consegue discutir. Não, mas outro dia eu conversei com uma pessoa no táxi que falou isso. Outro dia eu conversei com um jovem, especialmente que não seja da tua família. Um jovem que estava no shopping e que me falou isso sobre boné. Então, você vai criando repertório e ele é infinito. Você não pode parar nunca, porque hoje, você falou bem da geração jovem, na geração Z, essa geração está se transformando a cada semana. Numa semana eles pensam de uma forma, na outra eles pensam de uma forma, mas com alguma coisa a mais, ou pensam de uma forma com alguma coisa a menos. Então isso tem que ser constante. Então acho que minha resposta curta é sim, tem método. Eu aprendi esse método na P&G, mas era quase que todo mundo fazia isso. Então eu só observando eu já iria encontrar o método. Hoje, e acho que a grande maioria das empresas ainda não tem esse método e essa profundidade com o consumidor, então é colocar rituais e métodos para as pessoas escutarem ativamente o consumidor. E Gui, com toda essa velocidade do mercado, das novas gerações, como escolher embaixadores e collabs? O que vocês aprenderam sobre se aliar, seja aliar pessoas ou as marcas certas? Eu acho que uma collab sempre tem que agregar para sua marca e por isso mesmo você tem que conhecer o DNA da sua marca a fundo. Então a primeira coisa que você tem que se perguntar é: essa collab, não vou dizer maior, mas essa collab agrega alguma coisa? Collab é um influenciador, alguma parte que eu quero desenvolver que por alguma razão hoje no meu DNA eu não desenvolvo. Te sobe em algum patamar. Perfeito. Te sobe em algum patamar para você conseguir, senão você consegue contar a tua história por si só. Principalmente com collab com marcas. Então, hoje a gente procura no Brasil marcas que, de alguma forma, somem para a New Era e para esse DNA da New Era que para a gente está tão claro. Influenciadores, eu acho que a primeira coisa que a gente se faz essa pessoa já é uma usuária de boné, ela já traz, por exemplo, um comportamento bacana de que ela está usando boné no dia a dia, porque eu acho que a gente forçar um influenciador que na época a gente chamava de embaixador, né? Um embaixador, um influenciador, alguém que represente tua marca, a fazer uma coisa que ela não faz, soa falso para o consumidor. Talvez há 20 anos atrás, sem rede social, etc., a gente conseguiria convencer de que um artista X, exato, o ator da Globo usa boné todo dia. Então hoje a gente procura muito o dia a dia da pessoa. Essa pessoa ela tá usando boné com frequência, ela tem aquele DNA da New Era que a gente acha tão importante, e aí a gente vai por esse caminho. Então você pega, por exemplo, e muitas vezes a gente não está nem pagando. Eu falo que hoje, para a gente criar a cultura de boné, a gente precisa criar relações. Volta para o início da tua pergunta de conexões. Eu estou muito mais preocupado em criar conexões com pessoas que gostam desse mundo do que em forçar alguém a comprar. Se a pessoa estiver lá no dia a dia usando o seu boné com aquele look legal, etc., e no dia seguinte está com outro boné, com outro look legal, isso passa muito mais verdade do que eu ter um embaixador da marca que eu gastei milhares ou milhões de reais e essa pessoa está se forçando a usar. Então, eu acho que no mundo que a gente vive hoje, ser genuíno, ou a marca ser genuína junto com todas as parcerias que faz, eu acho que é muito mais importante do que milhões de reais investidos em algo que não seja genuíno. Você se envolve com as histórias, experiências e aprendizados que eu compartilho aqui em cada episódio? Então pense no efeito transformador dessas lições aplicadas na sua equipe. Conheça mais sobre a minha palestra Lugar de Potência acessando o link na descrição do episódio. Não só inspire, mas revolucione o potencial do seu time. Gui, a gente aqui passou por NBA, NFL, beisebol, máquinas de marketing. O futebol brasileiro é gigante, mas não vira negócio dessa forma. Na tua visão, o que o esporte brasileiro ainda não entendeu? Eu acho que o esporte americano ele tem método. A gente falou um pouco disso, né? Ele não vai só na intuição. Eu acho que o esporte brasileiro ele é muito apaixonado. Você pega a base de fãs, é apaixonada. Tem briga entre times de futebol, etc. Mas eu acho que talvez o futebol brasileiro não entendeu ainda que precisa de método para fazer essa paixão virar negócio. Eu acho que o esporte americano também tem a paixão do americano, não necessariamente no futebol chutado, mas no futebol americano, no beisebol e na NBA, mas eles trazem método. Então você vai num jogo de beisebol nos Estados Unidos, eu fui no All-Star Games desse ano,
E é todo um processo e um procedimento para encantar as pessoas. Então, você chegou no estádio e já tem um monte de atividade antes de chegar no estádio. Exatamente. Já tem um monte de coisa para você fazer. Tem pessoas fazendo shows de rua, você tem food trucks que estão já servindo alguma coisa. Você vai beber uma cerveja, um vinho, já aquele copo que, no caso do beisebol, parecia o taco de beisebol para você. Então, eles trazem uma experiência completa que vira negócio. Você entrou no estádio, a mesma coisa. Você tem lá uma experiência para comprar alguma coisa diferente que vai te deixar memorável. Você vai lembrar para sempre através daquele objeto. Então, eu acho que o futebol brasileiro, a passos pequenos, está chegando lá, mas ele ainda não entendeu que por método e por processos, porque parece chato quando a gente fala método, processo, ritual, mas ele transforma uma coisa desorganizada numa coisa super organizada e que vai fazer aí de novo volta o consumidor. Né? Eu acho que o americano aprendeu a ler aquele consumidor apaixonado pelo esporte e ele sabe oferecer todas as experiências que ele precisa. Eu acho que a gente precisa desenvolver isso. E eu acho que hoje a gente, como New Era, está super aberto a trabalhar com os times de futebol. A gente tem praticamente todos os licenciamentos de grandes times. A gente conversa muito com os dirigentes, com as equipes de marketing. E a gente está tentando ver formas de trazer um pouco dessa experiência pro produto. Trazer um produto que seja muito mais do que só o logo do time, uma experiência de contar uma história e de combinar com o look, mas também trazer experiências reais do que esse consumidor está querendo. Então, estamos estudando muito o apaixonado pelo futebol brasileiro para a gente ver o que a gente pode oferecer para ele no futuro. Gui, tanta informação, tanta transformação, tanta coisa executando. E a gente tem muitos amigos em comuns que sempre falam, pô, mas o Gui mantém a calma, a gentileza, mesmo numa situação de estresse. Como é que você equilibra essa gentileza aí com desafios que os momentos, talvez a dureza ali que muitas vezes exige o momento? Eu acho que a dureza ela existe também. Eu sou, de fato, uma pessoa que tem a fama de ser gentil, mas tem momentos que a gentileza não basta. O que eu acho que é muito importante é que exista confiança de que naquele momento que eu estou sendo duro é sobre o momento, que naquele momento que eu estou sendo duro é sobre aquele fato e terminou o momento. E quando eu falo dureza, não é desrespeito, não é elevar o tom, não é pessoal. Então, eu acho que quando a pessoa tem essa confiança, eu faço questão de criar essa confiança com o meu time, principalmente de pessoas que estão reportando direto para mim, de que se eu estou sendo duro naquela hora, depois passa e sem neurose, a gente precisa resolver o problema. A dureza é no problema, a dureza é no assunto, não é na pessoa. Eu acho que a partir do momento que a gente consegue criar essa confiança, a gentileza fica mais importante do que a dureza, porque a pessoa sabe que passou aquilo, a gente se abraça, a gente comemora as pequenas conquistas e vamos correr atrás da solução. Então, eu acho que é impossível no mundo corporativo não ter os momentos de dureza, mas eu acho que nessa confiança tudo fica mais leve. Eu falo que eu não gosto nem de me colocar como uma pessoa gentil, nem como uma pessoa dura. Eu prefiro me colocar como uma pessoa que busca leveza. Então, na dureza, eu vou buscar leveza, na gentileza eu vou buscar leveza, mas vai ficar passando por esses dois pontos que não tem como não passar no mundo corporativo. Adorei. E Gui, nesse processo teu de autoconhecimento, deixa eu abordar um tema que você fala abertamente, eu posso trazer aqui. O que você aprendeu sobre ser um líder, um homem gay no mundo corporativo brasileiro? Isso é relativamente recente, eu digo recente, 10 anos, eu tenho 20 e poucos anos de carreira, mas eu parei de esconder completamente. Tem uns 10 anos, eu acho que o sabático ajudou muito nisso. Então, percebi muito a importância da gente ser a gente mesmo. Então, hoje, eu sou uma pessoa completa no meu ambiente de trabalho. Nos meus primeiros 10 anos de carreira, algumas pessoas sabiam que eu era um homem gay, mas eu não falava abertamente sobre a minha vida. E isso acaba criando uma parede na conexão que eu sempre falei para você, que é importante da gente criar. Então, a primeira coisa que eu falo é você ser você mesmo, independente do que você pense, que a sociedade vai achar, que as pessoas vão pensar, é muito mais importante. Então, seja você mesmo, porque isso vai te criar tranquilidade e conexão. É sempre mil maravilhas? Não é. Eu já tive clientes, almoçando com clientes que não sabiam que eu era um homem gay, que de repente traziam alguma coisa um pouco mais delicada
E eu falava de forma aberta, e isso ajuda o cliente também a entender um pouquinho com quem que ele está falando. Então, não é só tranquilidade, mas para mim a maior tranquilidade que eu tenho é que eu posso ser eu mesmo. Então, eu falo do meu marido para os meus funcionários, para as minhas funcionárias. Eles perguntam sobre a minha vida. Você percebe que não tem aquela parede onde eu não posso perguntar as coisas. Então, se eu puder dar uma dica que eu falo com toda a abertura do mundo, seja você mesmo em qualquer característica, porque isso vai ajudar você a criar conexão. E quando você... Eu acho que isso parte muito de você. A partir do momento que eu me aceitei 100% por completo, eu parei de perceber várias neuroses. Eu criava as neuroses, eu parei de perceber várias nuances que, de repente, para mim, será que essa pessoa me aceitou, não me aceitou? A partir do momento que você se aceita, as coisas ficam mais fáceis. Então, não são só flores, mas eu diria que hoje tem muita flor e muita coisa bonita aí de eu me assumir como um homem gay e de ajudar as pessoas que estão no meu time, independente das decisões delas, a serem elas mesmas. Eu acho muito interessante esse aprendizado que você traz, porque quando você fala dessa autenticidade, ele é sobre todos os prismas da nossa vida. Todos. A orientação sexual, claro, na sociedade que a gente vive hoje, ela traz uma complexidade, mas eu acho que cada pessoa, de maneira geral, tem muitas vezes situações, elementos, seja da tua história, da tua característica, exatamente, que você está sempre se questionando. Exatamente. Será que o ambiente vai me aceitar? Isso, exatamente. Perfeito. Aqui pode ser... Eu falo que não precisa ser o rótulo que a sociedade traz. Pode ser uma opinião diferente que você tenha. A partir do momento que você vê, essa pessoa... é uma pessoa completamente genuína ou autêntica. Então eu posso dar minha opinião autêntica também. E eu provoco muito isso no time, discordem de mim. Isso é riqueza de diversidade. Eu falo que a gente fala muito de diversidade e inclusão nas empresas e claro que a gente tem que trazer primeiro todos os pontos de herança histórica que a gente tenha. Então sim, tem que ter uma puxada para o gênero, tem que ter uma puxada para a raça, tem que ter uma puxada para orientação sexual, mas às vezes a pessoa, mesmo não estando nesses grupos, eu ia falar minoria, mas no final das contas tem grupos que são maioria. Exato, sem corte. Às vezes essa pessoa não está nesse grupo, mas ela está morrendo de medo de dar uma opinião diversa, de discordar de um líder. E eu acho que dar o exemplo de que você é uma pessoa autêntica e que se aceita 100%, é autorizar essa pessoa a falar, putz, eu discordo de você. Eu acho que esse caminho o consumidor vai pensar diferente. Então eu acho que como você falou, em todos os prismas, em todos os pontos, a gente tem que se sentir livre para fazer o que a gente quiser, para dar a nossa opinião, porque eu acho que isso muda o mundo. Muito bom, Gui. Gui, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? São várias, né? Vamos lá, vamos pensar em algumas. Ou talvez a que você mais gosta de fazer. Eu gosto muito de perguntar, isso eu aprendi com um colega meu da Essilor Luxótica, e desde então eu não parei mais. Eu gosto muito de perguntar quem são seus heróis, porque eu acho que isso... E muita gente traz heróis, de fato, traz o Senna, heróis gerais, mas muita gente traz os seus heróis da família, meu pai, minha mãe. Eu acho que isso faz a gente entender muito o que a pessoa admira. Eu acho que isso traz a autenticidade da pessoa, sem eu perguntar por que você é autêntico. Então ela consegue trazer um pouquinho de sentimento na entrevista. Eu pergunto muito, eu trago sempre temas polêmicos. Por exemplo, momento de pressão no final do mês, onde o líder vai te falar, precisa trabalhar mais para a gente entregar, você acha isso certo ou errado? E aí você descobre muito também dos valores da pessoa. Então, eu já fiz essa pergunta, quando um líder no final do mês te fala, a partir de agora a gente está sob pressão, vamos ter que trabalhar muitas horas por dia, isso é certo ou errado? Isso é normal ou isso é anormal? E aí você entende se a pessoa de fato interpreta que pressão não é necessariamente mais horas trabalhadas, é trabalhar melhor. Então você começa a entender alguns valores da pessoa de forma um pouquinho mais profunda. Então são sempre perguntas que eu tento sair do senso comum. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Eu acho que a pessoa que diz isso aqui não é comigo. Eu acho que tudo é contigo. Quando você está olhando o consumidor no centro, tudo é com você. Se você é de finanças... Isso não é da minha função. Não é da minha função, exatamente. Isso aqui não é da minha área, não é da minha função.
Eu acho que isso, eu falo muito na New Era, não quero mais ouvir isso, não é comigo, porque tudo é com a gente. Então, se eu quero ajudar o consumidor a ter uma experiência melhor, eu posso ser de finanças. Se alguém vier me perguntar, mas como será que a gente faz o consumidor ser mais feliz na loja da New Era? A pessoa de finanças vai falar, putz, eu acho que pode ser isso, mas dá uma conversada com tal área que ela vai poder te ajudar melhor. Então, isso para mim não funciona, uma pessoa E quando assim. as pessoas não gostam de você no ambiente de trabalho, normalmente qual é o motivo? Às vezes falta confiança, por falar, puta, esse cara deve ser falso porque ele é muito gentil. Então, normalmente, no longo prazo, a pessoa entende que eu sou muito gentil naquele momento, mas sou muito duro naquele outro, que ela vai ter a minha transparência em qualquer situação, mas no começo pode gerar uma desconfiança, falar, esse cara aqui não é verdadeiro. E o que você gostaria de perguntar para o Baza, Headhunter? Eu acho que até eu te vejo, eu já te falei isso quando a gente almoçou 1 mês atrás. Você é um cara que sai do senso comum e você tem uma profundidade de análise ou do que você traz nos teus posts e nas tuas falas. Como que você chega nesse lugar? Porque a primeira coisa no mundo hoje que a gente vive de rede social e etc. é olhar para o senso comum, aquele gancho que vai fazer as pessoas te ouvirem. Como que você sai desse lugar comum e chega nessa profundidade? Você estuda, você fala com pessoas, você fica refletindo sozinho? O que você faz para sair do senso comum? Ô, Gui, que baita pergunta. Eu não esperava nada diferente de você, de um cara que faz conexões tão bem. Eu acho que são 2 elementos. O primeiro, à medida que eu tenho uma vida intensa no mundo corporativo, eu procuro, quando eu vou ler livros ou consumir um conteúdo na TV que não é tão comum, como que eu saio desse meio comum? Então vai ser muito raro você me ver lendo um livro de negócios. Precisa ser muito bom, muito bem indicado. Caso contrário, eu vou estar lendo algum romance histórico, algum livro de filosofia, coisas que realmente me façam refletir. E talvez eu tenha uma beleza por eu conhecer tanta gente e por eu ter essa oportunidade de perguntar para tanta gente. Uma pergunta que eu não abro mão é aonde você está consumindo conteúdo. Tanto que quem me escuta aqui no podcast sabe que eu sempre pergunto quais são suas fontes de conhecimento. Eu estou sempre pegando e quando muita gente começa a indicar um lugar, eu falo, puxa, talvez ali pode ser algo interessante de pessoas que eu respeito e admiro. E a outra, eu aprendi que um dos maiores desafios das pessoas ambiciosas é lidar com o sentimento de culpa de ter tempo para você mesmo. Então eu aprendi a bloquear na agenda momentos de reflexão. Então eu tenho de 1 a 2 vezes por mês que eu bloqueio na agenda, eu gosto de fazer isso pela manhã, eu sou bem diurno, então eu procuro acordar 4 horas da manhã e aí pego um café e eu tenho meu framework de reflexão. O que é framework de reflexão? Eu tenho um bullet points por categoria, relações pessoais, relação com a minha esposa, relação com o meu filho, com o meu irmão, com a minha mãe, saúde, puxa, como está a minha alimentação, exercícios, também trabalho, puxa, quais são os principais projetos, os talentos que eu tenho comigo, os meus reportes. E aí o que eu faço com esse framework de reflexão? Eu me permito ficar de 3 a 5 minutos em cada item, com o mundo em silêncio, tomando um café, só pensando, relação com a minha esposa. Interessante. Como eu venho me alimentando. E aí eu fico com outro caderno só fazendo anotações do que vem. E talvez a última dica, todo mundo tem um to-do. Eu aprendi ao longo do tempo que eu preciso criar um to think. Coisas que batem no dia a dia e falar, cara, isso daqui não vai ser resolvido agora. Vai para a lista do que eu tenho que pensar e depois no momento de reflexão eu vou colocar. Porque se a gente não fizer isso, definitivamente a gente vive no automático. Muito bom, cara. Muito legal. Método também, né? Você vê que tem todo um método para acontecer. Muito legal. Paytrack, a minha plataforma para gestão de viagens e despesas corporativas. Incomparável. E Gui, chegamos agora na pergunta Paytrack. Me conta sobre uma viagem a trabalho importante que impactou positivamente na tua carreira. Foi uma viagem antes do sabático. Foi pela British Foods e a gente foi fazer um treinamento de Growth Mindset. Então, eles queriam estimular as pessoas a terem uma mente que sempre pensasse em crescimento, não uma mente fechada. E esse trabalho, de fato, foi o que me fez decidir tirar o sabático. Porque eu entendi todo o potencial que eu tinha de reflexão, de profundidade, e eu achava que, de repente, o momento era para dar uma pausa. Então, foi uma viagem para a Inglaterra, foi em Andover,
na Inglaterra. A gente fez esse treinamento corporativo, mas que acabou despertando uma coisa pessoal, que obviamente depois enriqueceu muito pro corporativo, mas aí depois de alguns anos de pausa. E Gui, chegamos agora no momento, dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Porque eu tento não ter filtro ao máximo de quem eu sou. Adorei esse dona Ângela, cara. Muito legal. E qual a maior situação engraçada de perrengue que você já passou no mundo corporativo? Acho que ontem mesmo, na festa de final de ano, eu entrei numa empresa que era muito hierárquica no Brasil. Fora do Brasil, ela é pouco hierárquica, ela é muito moderna. E no Brasil era muito hierárquica, ainda com um pouquinho de cultura distribuidora, etc. Então, eu sempre me aproximo das pessoas, eu tento criar conexão com todo mundo e é difícil, às vezes, pelo medo que a pessoa sente. Esse cara tá me testando, esse cara quer... eu vou ficar quieto porque se eu falar alguma bobagem, ele vai me julgar. E não é isso, eu tô tentando, de fato, criar conexão. E ontem, na festa, vai passando um tempo, a gente estava num lugar na Vila Madalena de 2 andares, eu fiz um discurso de 2 minutos, depois a gente começou a curtir, teve um campeonato de pebolinha, etc., e aí, de novo, poucas pessoas, além dos meus diretos, se aproximando de mim. Passa 1, 2, 3 horas, as pessoas tomam uma cerveja, alguma coisa assim. De repente, entrei para o 2º andar e parou. Vem dançar comigo, não sei o quê, uma turma. Então, acho que é curioso porque você precisa ser 2 pessoas. Eu precisava ser o Guilherme tentando criar conexão e depois eu precisava ser o Guilherme, que é muito tímido, que não gosta de dançar, mas que estava lá dançando com o pessoal e fazendo as coisas serem um pouquinho mais leves. Então, eu acho muito interessante, porque eu vou chegar hoje no escritório e aquela pessoa que me chamou para dançar vai estar lá super travada. Então, eu acho que o mundo corporativo tem muito disso, né? As pessoas querem fazer muito mais e elas acabam te colocando, às vezes, em situações constrangedoras, naquele momento que ela quer que você seja uma pessoa um pouquinho mais próxima. E Gui, caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação ambiente pode jogar que você brilha? Minha família, meu marido, meus irmãos, irmãs, minha madrasta, são lugares que eu me descubro muito. E aquele lugar que eu não estou no papel de CEO, de GM, de nada. Então, acho que são momentos de descoberta. Acho que é um lugar de potência muito importante. E momentos de pressão. Eu consigo, acho que isso eu diria que talvez se perguntar qual que é o seu grande diferencial. Em momentos de pressão, eu consigo trazer o time para um lugar de leveza. 100% do tempo? Não. Acho que eu seria hipócrita de dizer que não tem nenhum momento que eu desvio, mas eu diria que o meu lugar de potência é nos momentos de pressão trazer o ambiente para reduzir a pressão ao invés de subir a pressão. Baixar a temperatura. Baixar a temperatura, porque a gente consegue entregar resultado às vezes com uma temperatura menor. Então acho que esse é um lugar de potência importante dentro do corporativo. Me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e na sua opinião é fundamental para se ter sucesso. Eu ia falar mas ela é um pouco limitante. Mas o que eu ia falar é faça terapia. O faça terapia não é vá num psicólogo e faça terapia. A terapia vai ser a escolha de qualquer um. Terapia pode ser um momento de descanso às 4 da manhã tomando um café. A terapia pode ser, como é no meu caso, vou num psicólogo, numa psicóloga e conto e divido as minhas... um papo profundo com um amigo. Um papo profundo com um amigo, mas faça terapia. Eu acho que isso é o que me fez chegar onde eu cheguei hoje. Eu faço terapia há 20 anos e a minha terapia, como eu te falei, é o psicólogo. Mas faça a terapia, busque a sua, porque isso vai te ajudar a lidar com pressão, isso vai te ajudar a lidar com o ambiente, vai te ajudar completamente a chegar lá. O que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja conhecimentos ou habilidades? Acho que aprendi uma nova cultura, porque eu passei por esse Ló Luxótica me ensinou muito a juntar culturas. Na New Era eu estou criando uma cultura que obviamente já vem com conhecimento de fora, né? A cultura da New Era americana, a cultura da New Era do México, mas eu estou criando uma cultura aqui no Brasil. Então, criar cultura nunca foi tão importante como é hoje para o sucesso do que eu estou fazendo. Então, eu acho que criar cultura e aprender uma nova cultura, de fato, são os 2 pontos que eu mais estou aprendendo esse ano. E deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado e se desenvolve? Eu sou muito no seu caminho também. Dificilmente eu leio livros sobre negócios. Então eu gosto muito de ler ficção.
porque eu acho que traz muita coisa. Então, por exemplo, um dos meus livros preferidos é um livro alemão que chama Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister, que é um livro que não tem nada de negócio, mas mostra um pouco da transformação de um jovem durante 20, 30 anos, de como que ele foi se desenvolvendo como ser humano. Então, acho que isso, como eu falei, traz um pouco dessa vivência. Eu gosto muito de arte, então também olho sempre para a arte, seja uma arte mais elegante, né, uma arte antiga, uma arte sacra, ou uma arte mais popular. Adoro assistir série, adoro assistir novela antiga. Então, eu tento muito não fazer no meu tempo de consumir cultura, não fazer aquilo que eu faço todo dia no trabalho. Não vou necessariamente consumir um jornal de economia. Não vou necessariamente consumir um jornal, um livro de marketing. Eu quero ir para a cultura, eu quero ir para outros cantos. Então, acho que meu consumo de cultura é um pouco diferente. Me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast ter uma conversa como essa. Sébastien Picot, ele é francês, talvez teria que ser virtual. É meu ex-chefe da Essilor Luxottica, mas é um cara muito autêntico. É ele mesmo o tempo todo e não consegue ser diferente. Eu acho que é uma pessoa que eu tenho grande admiração. Tatiana Kipper, talvez você conheça, que é uma diretora de RH que eu trabalhei no passado, que também é uma pessoa que traz uma visão de mundo muito distinta, muito diferente do que é o normal. Então, acho que isso é bacana. E uma terceira pessoa, eu vou falar, uma pessoa que está no meu time hoje, e é curioso, é uma estagiária que provavelmente ia ficar muito nervosa aqui falando contigo, mas que eu volto para falar de autenticidade, né? Acho que sem querer, porque eu não imaginava essa pergunta, eu trouxe 3 pessoas que eu acho autênticas nos seus campos, né? O Sébastien, muito autêntico na forma de fazer negócio, etc. A Tatiana, muito autêntica na forma de ver pessoas. E uma menina que está na faculdade hoje e que faz as perguntas mais geniais no meio de todo mundo sem ter qualquer vergonha. Adorei. Porque ela não tem vergonha de se mostrar vulnerável. Então, obviamente, acho que ela ficaria nervosa aqui contigo, mas chama Gabriela, mas que vai com tudo e tem muita tranquilidade em ser ela mesma. E uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui. O que é felicidade para você? Felicidade é eu poder ser eu mesmo em qualquer ambiente que eu tiver. Isso é felicidade, isso é alegria, isso é prazer, isso é tranquilidade para mim. E Gui, para a gente fechar, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? Podem me acessar no LinkedIn. Eu estou como Guilherme Nogueira. E vai ser um prazer trocar experiências, trocar ideias, trocar o mundo, assim. E projetos pela frente, legados aí bacanas que eu tenho construído junto com o meu time. Muito orgulhoso do meu time na New Era. Então, com certeza vão surgir coisas diferentes para trazer o boné para o mundo da moda. Vão surgir parcerias super diferentes da marca New Era com marcas muito legais aqui do Brasil. Muito futebol brasileiro. A gente trazendo um pouco dessa experiência americana no sentido de show, no sentido de experiência mesmo, mas para uma realidade local brasileira e aproveitando essa paixão do futebol. Projetos com pessoas que eu acho que eu sempre tive esse interesse. Então, bastante coisa aí pela frente para acontecer. Eu trouxe hoje, inclusive, um presente para você. Opa, presente sempre é bom. Um presente para você e para o seu filho. Acho que uma das coisas que a gente tem trazido muito é como que a gente consegue... Vou abrir aqui na frente de todo mundo aqui, que isso não foi combinado, eu quero saber. Não gostou, fica à vontade, porque tem 50 mil SKUs diferentes a cada coleção que a gente pode trabalhar. Cara, que demais! Isso que a gente falou disso daqui agora. Exatamente. Aqui, cara, dos Yankees. Adorei, Essa é a cor tradicional do Yankees. Olha só. Mas teu filho vai poder ficar igualzinho a você. Já vou abrir os dois aqui, já vou experimentar o meu. Cara, que demais, que demais. Ó, gente, colocar aqui para todo mundo mandar opinião aqui. O que vocês acham? Basa versão 2026, agora de boné. Esquece o topete aqui. Mexer no teu topete, muito melhor aqui, ó. Muito bom. Gui,
Super obrigado. Eu tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações, muitos insights, muitas lições mesmo. E quem também nos escutou até aqui já aproveita para compartilhar esse episódio com todos os amigos. Manda nos grupos de WhatsApp, tem muito conhecimento aqui. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço aí a abertura. É bom conversar de forma aberta, de forma transparente e sucesso. Você é um sucesso e fico feliz aí de estar junto contigo, cara. Valeu!